Oi, pessoal. Vamos falar hoje sobre inteligência, ou melhor, sobre as múltiplas inteligências. Formado no campo da psicologia e da neurologia, o cientista norte-americano Howard Gardner causou um impacto muito forte no início dos anos 80, ao divulgar sua teoria das múltiplas inteligências. O que os outros cientistas pensaram que eram apenas habilidades menores, Gardner percebeu que eram, na realidade, formas de inteligência. Assim como ser um gênio da matemática lhe dá a capacidade de compreender o mundo, saber ler as pessoas lhe dá a mesma capacidade, só que a partir de uma perspectiva diferente. As inteligências não são objetos que possam ser quantificados, e sim potências que poderão ser ou não ativadas, dependendo dos valores de uma cultura específica, das oportunidades disponíveis nessa cultura e das decisões pessoais tomadas pelos indivíduos. Uma das consequências muito ruins dessa valorização exclusiva da inteligência lógico-matemática, que era o que se acreditava antigamente, da pessoa é boa de matemática, de lógica matemática, esse cara tira altas notas em matemática, esse cara é brilhante. E uma consequência muito ruim disso é que definir desempenho dos alunos mais pelo que eles não são do que pelo que eles são. Prevalece ainda o hábito, hoje em dia, de valorizar as habilidades relacionadas a artes, a esportes, apenas como atividade extracurricular. E Gardner definiu 7 inteligências, 7 tipos de inteligência. Depois ele acrescentou mais 2, alguns anos depois. E quais são os tipos de inteligência? A lógico-matemática, que é a inteligência, é a capacidade de calcular, quantificar, considerar proposições e hipóteses, ter um pensamento abstrato, simbólico, ter um raciocínio, habilidade de raciocínio sequencial. E essa inteligência lógico-matemática é bem desenvolvida em matemáticos, em cientistas, em engenheiros. Albert Einstein, Isaac Newton, Thomas Edison, Stephen Hawking e outros gênios da humanidade. O outro tipo de inteligência é a inteligência linguística. Inteligência linguística é a capacidade de pensar em palavras e usar a linguagem para expressar e apreciar significados complexos. Nos permite compreender a ordem das palavras e aplicar habilidades metalinguísticas, inclusive, para refletir sobre o nosso uso da linguagem. Essa inteligência é a competência humana mais amplamente compartilhada. Quem podemos citar aí? Evidentemente, os poetas, os romancistas, os jornalistas, oradores públicos, Shakespeare, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rui Barbosa, pessoas dotadas de alta inteligência linguística. Tem a inteligência musical, que é outro tipo, é a capacidade de discernir entre ritmo, timbre, tom, permite que as pessoas reconheçam, criem, reproduzam e reflitam sobre música. Se vocês prestarem atenção, você pode ter uma música sem letra e essa música sensibilizar você. Você pode ouvir uma música com letra e não entender a letra. Os Beatles são exemplos disso aí, Estão aí há décadas fazendo sucesso, fizeram e estão aí fazendo, mesmo depois de terem terminado, sem que 5 bilhões de pessoas no mundo compreendam o que eles falam. Mas a melodia, o ritmo, a harmonia sensibilizavam as pessoas, emocionavam as pessoas. Isso é um tipo de inteligência, Beethoven, Mozart, Lennon e McCartney, que são os Beatles, Caetano Veloso, Chico, Tom Jobim. Está aí exemplo de inteligência musical. O outro tipo de inteligência, o quarto, é o corporal sinestésico. A inteligência corporal sinestésica é a capacidade de manipular objetos. Tem artistas que trabalham bem com a mão, artesãos, e usar uma variedade de habilidades físicas. Essa inteligência também envolve o senso de tempo certo, a perfeição de habilidades através da união mente-corpo. Pelé, Garrincha, Maradona, Nureyev, Baryshnikov, Ana Botafogo, Márcia Aidê, artistas do Cirque du Soleil, usam bem o corpo, têm o domínio
do corpo. Isso é um tipo de inteligência. Tem a inteligência espacial, que é a inteligência espacial, a capacidade de pensar em 3 dimensões. Habilidades básicas incluem um raciocínio espacial, manipulação de imagem, habilidades gráficas. Os pintores, né? Os arquitetos, os pintores, os escultores, pilotos, marinheiros. É a habilidade de saber o lugar no espaço, ter noção de espaço. Outro tipo de inteligência é a intrapessoal. A inteligência intrapessoal é a capacidade de compreender a si mesmo e seus pensamentos, seus sentimentos, e usar esse conhecimento no planejamento e direcionamento da vida. Isso aí é evidente em psicólogos, em líderes espirituais, filósofos. Podemos citar Sigmund Freud, Carl Jung, Dalai Lama, Sócrates, Platão. Outro tipo de inteligência é a interpessoal, que eu acho de suma importância até para compor com as outras, né? A inteligência interpessoal é a capacidade de compreender e interagir de maneira eficaz com os outros. Trata-se de uma comunicação eficaz, verbal e não verbal. É a capacidade de notar as distinções entre os outros, né? A empatia está dentro disso aí, né? Está dentro dessa capacidade de compreender. A sensibilidade aos humores, temperamentos dos outros. Geralmente professores têm ou deveriam ter essa capacidade. Assistentes sociais, atores, políticos exibem inteligência interpessoal demais. O mímico Marcel Marceau, mímico francês Marcel Marceau, ele era um mestre em fazer-se compreender através de gestos. Mais tarde, né, como eu falei, ele incorporou mais 2. E as 2 quais são? A naturalista, que a inteligência naturalista designa a capacidade humana de discriminar entre seres vivos, plantas, animais, bem como a sensibilidade para outras características do mundo natural, né? Nuvens, formações rochosas. Tem uma capacidade específica. As pessoas que têm esse tipo de inteligência têm uma capacidade específica, claramente, do valor do passado evolutivo. Tem especulado que grande parte da nossa sociedade de consumo explora as inteligências naturalistas, que podem ser mobilizadas na discriminação entre carros, tênis, tipos de maquiagem. Os chefes de cozinha, eles são dotados desse tipo de capacidade. Eles criam alimentos, pratos, através das sensibilidades que eles têm de entender o que dá certo com o quê. Grandes marqueteiros também influenciam pessoas através dessa capacidade, né? Charles Darwin também, na sua teoria da evolução, ele foi capaz de distinguir isso aí. E a outra, a última que foi incorporada é a existencial. O que é a inteligência existencial? É a sensibilidade e a capacidade de abordar questões profundas sobre a existência humana, tais como o sentido da vida, por que morremos, por que chegamos aqui. E isso não é fácil, e isso não é supérfluo. Quando o Howard Gardner apresentou sua teoria das inteligências múltiplas, ele ainda não considerava essa capacidade humana de reconhecer sua própria pequenez e sua própria grandiosidade como inteligência. E não é difícil entender por quê. Essa inteligência se refere às questões definitivas, né? Qual o sentido da vida, o que é morrer, porque existe o mal, o bem. O fato de que grandes personalidades inteligentes, existencialmente, serem homens religiosos, ajuda muito a confundir algumas pessoas. Inteligência existencial não é religião. Bem, demonstrei aqui quais são os tipos de inteligência que nós temos aí. Qual é o seu? Você identifica qual é o seu? Já identificou? Consegue identificar? Porque isso aí é importante para você, porque é sua força, é o que você tem de melhor. Utilize o que tem de melhor para não ficar preso nessa mesmice do mundo de que só é inteligente quem sabe matemática. Não, você é inteligente. Descubra qual é a sua inteligência e aplique-a. Um abraço, saúde para todos.